Olá, eu me chamo Priscila e você está no canal A Paz do Hoje, um espaço para desacelerar e cuidar da mente com mais calma. Se você chegou até aqui e sua mente está cansada, cheia de pensamentos acelerados, convido você a escutar minha narração hoje. Caso goste, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Talvez você tenha vivido em dias em que tudo parecia barulhento demais. A mente acelerada, o coração inquieto, as circunstâncias exigindo respostas imediatas, vivendo em um mundo em que nos empurra constantemente para a reação, reagir rápido, responder rápido, resolver tudo no agora. Mas existe uma força silenciosa, quase esquecida, que atravessa toda a vida e os ensinamentos de Jesus. Uma força que não grita, não disputa espaço, não impõe pressa, acalma, não como ausência de problemas, mas como uma presença interior tão firme que nada ao redor consegue abalar. Ao observar a vida de Jesus, percebemos algo profundamente contraintuitivo. Nos momentos mais caóticos, mais ameaçadores, mais decisivos, ele não acelerava, ele aquietava. E é exatamente aí que mora o ensinamento. Ao longo desse vídeo, vamos percorrer alguns princípios essenciais que revelam como a calma vivida por Jesus não era passividade nem fraqueza, mas uma expressão de fé, consciência e confiança absoluta em Deus. E tudo começa com uma das cenas mais simbólicas do Evangelho. Imagine-se em um barco pequeno, no meio de um mar revolto. O vento forte, as ondas invadem o barco, o medo toma conta. É assim que os discípulos se sentiam a atravessar o mar da Galileia. A tempestade era real, o perigo era concreto. A sensação de perda de controle era total. Enquanto eles corriam de um lado para o outro, tentando salvar a situação, havia algo, ou melhor, alguém, que destoava completamente daquele cenário. Jesus dormia. Não era descuido, não era indiferença, era consciência. A calma de Jesus não dependia do estado do mar, mas do estado de seu coração. Quando os discípulos, tomados por pânico, o acordaram, a pergunta que fazem revela mais sobre eles do que sobre a tempestade. Não te importas o que passamos? Jesus se levanta, observa o caos e com poucas palavras o silêncio se estabelece. O vento cessa, o mar aquieta. Mas o verdadeiro ensinamento não está no milagre externo, está no que já existia antes dele. A tempestade nunca esteve no controle de Jesus, mas também nunca esteve no controle dos discípulos. O que realmente precisava ser acalmado não era o mar, mas o interior deles. Quando Jesus pergunta por que havia tido tanto medo, ele aponta para uma verdade profunda. A paz não nasce da ausência de problemas, ela nasce na confiança. A calma que Jesus demonstra é um estado interno, ancorado na fé. Uma certeza de que mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus continua no controle. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossas próprias tempestades. Quantas vezes adiamos a paz esperando que tudo se resolva primeiro? Quantas vezes acreditamos que só será possível descansar quando o caos cessar? Jesus inverte a lógica. Ele nos ensina que a calma não é consequência das circunstâncias, mas uma escolha espiritual. A tempestade pode estar ao redor, mas não precisa estar dentro. Essa calma não ignora o problema,
Ela atravessa o problema com confiança. E quando essa confiança estabelece, algo muda. O corpo relaxa, a mente clareia, o coração encontra repouso. É esse tipo de calma que transforma crises em travessias, medo em aprendizado, caos em alinhamento. E esse é apenas o primeiro princípio. Há momentos em que falar parece necessário, explicar, justificar, defender-se. Desde cedo aprendemos que o silêncio pode ser interpretado como fraqueza, que quem não responde, perde, quem não se explica, consente. Mas Jesus nos revela outra dimensão do silêncio, uma dimensão que não nasce do medo, mas sim da certeza interior. Um dos episódios mais impactantes da trajetória acontece quando ele é levado diante às autoridades religiosas e políticas, acusado, provocado e desafiado. As palavras lançadas contra ele são duras, injustas e distorcidas. Falsos testemunhos se levantam, a pressão aumenta. E é assim que Jesus permanece em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque não precisava provar quem ele era. O silêncio de Jesus não era vazio, era presença. Enquanto todos esperavam uma defesa, ele oferecia quietude. Enquanto todos esperavam reação, ele sustentava consciência. Esse silêncio desconcerta, incomoda e desarma. Jesus sabia quem era, e quando você sabe quem é, nem toda acusação merece uma resposta. Existe um tipo de silêncio que nasce da maturidade espiritual, um silêncio que não foge do conflito, mas se recusa a alimentar o ego. Jesus compreendia que nem toda batalha deve ser travada no nível de palavras. Algumas se resolvem num campo invisível, onde a verdade não precisa ser gritada para permanecer de pé. Quantas vezes gastamos energia tentando convencer quem já decidiu não entender? Quantas vezes explicamos demais, justificamos demais, reagimos demais? O silêncio consciente nos convida a outro caminho. Ele nos ensina a discernir. Nem toda crítica é um chamado, nem toda provocação exige resposta, nem toda injustiça precisa ser combatida com palavras. O silêncio de Jesus não era omissão, era alinhamento com um propósito maior. Ele sabia que sua missão não deveria ser desviada por ruídos, que sua verdade não era diminuída por julgamento alheio, que sua essência não estava em risco. E há algo mais profundamente libertador nisso. Quando você se cala por consciência, você deixa de lutar contra a imagem que os outros criam de você e passa a sustentar a verdade que Deus conhece sobre você. Esse tipo de silêncio preserva energia, protege o coração, mantém o espírito firme. É um silêncio que observa antes de agir, que escuta antes de responder e que escolhe o momento certo. Jesus rompe com a ideia de que força está na reação imediata. Ele nos mostra que a verdadeira autoridade nasce da seriedade, e isso muda tudo. Porque quando você não reage impulsivamente, você recupera o controle. Você escolhe, você governa a si mesmo. O silêncio consciente cria espaço interno. E esse espaço que a sabedoria se manifesta. Talvez hoje você esteja diante de acusações silenciosas, olhares, julgamentos, pressões sutis para se explicar, se defender, se encaixar. O exemplo de Jesus nos lembra: nem sempre o próximo passo é falar. Às vezes é permanecer firme em silêncio. Não como quem foge, mas como quem confia. E essa confiança, mais cedo ou mais tarde, fala por si.
Muitas pessoas acreditam que a fé nasce depois dos milagres, depois da resposta e depois da solução, como se fosse natural confiar apenas quando tudo dá certo. Mas a vida de Jesus revela o oposto. A confiança verdadeira não surge com reação ao milagre, ela o antecede. Antes que a água se transforme em vinho, antes que os olhos cegos se abrem, antes que o paraplégico se levante, há sempre um estado interno já estabelecido. Um dos estados mais delicados dessa verdade acontece em um momento aparentemente simples, mas com um profundo simbolismo. Diante de uma multidão faminta, os discípulos veem apenas escassez, pouco pão, poucos peixes, poucas possibilidades. A lógica humana calcula limites. Jesus, porém, acessa outro campo. Antes de qualquer multiplicação, ele fez algo que passa despercebido por muitos. Ele agradece. A gratidão de Jesus não era uma reação ao milagre, era a linguagem da confiança. Ele agradece não pelo que vê, mas pelo que sabe. A postura revela um princípio espiritual essencial. A realidade começa a se reorganizar quando o coração entra em coerência com a fé. Jesus não ignora a escassez, ele simplesmente não submete a ela. Enquanto os discípulos perguntam como, Jesus sustenta com o confie. A confiança de Jesus não está ancorada nas circunstâncias, mas a consciência de quem ele é em Deus. E isso muda tudo. Quando Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, ele ora antes, não depois. E suas palavras revelam mais uma vez esse alinhamento profundo. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Lázaro ainda está morto. A pedra ainda está no lugar. O milagre ainda não aconteceu. Mas internamente já está resolvido. Essa confiança não é esperança vaga, é certeza silenciosa. Jesus nos ensina que a fé não é convencer a Deus a agir, mas alinhar-se com aquilo que já está disponível no campo divino. Quantas vezes esperamos para crer? Quantas vezes condicionamos nossa confiança à evidência? Jesus inverte a lógica. Ele confia primeiro e a realidade responde depois. A confiança antecede o movimento externo. Ela ajusta o exterior acompanha. Esse princípio nos convida a observar nossos próprios estados internos. Quando você pede algo, de onde vem esse pedido? Da ansiedade ou da certeza? Do medo ou da confiança? A forma com que você se posiciona internamente determina como você atravessa o processo. Jesus não se desespera diante da demora. Ele não negocia com o medo. Ele permanece firme. Porque quem confia não precisa controlar. Quem confia, entrega. E essa entrega não é passividade, é alinhamento. Quando o coração se alinha, o corpo acompanha. As decisões se tornam mais claras. As ações fluem com menos esforço. O milagre, então, deixa de ser um evento isolado e passa a ser consequência natural desse estado. Jesus nos ensina que confiar não é fechar os olhos para a realidade, mas enxergar além dela. É saber que, mesmo quando ainda não há sinais visíveis, o movimento já começou. E esse é o convite poderoso. Antes de pedir mudança externa, observe se seu interior está no lugar da confiança, porque, muitas vezes, o que parece espera é apenas o tempo necessário para que você se alinhe.
Existe uma diferença sutil e decisiva entre agir com consciência e tentar controlar o desaborrecimento da vida. A maioria das pessoas acreditam que controle é sinônimo de responsabilidade, que soltar é arriscado, que confiar demais é ingenuidade. Mas a linguagem espiritual mais profunda, o excesso de controle é apenas o medo disfarçado de prudência. Jesus nunca tentou controlar os resultados. Ele se movia com intenção clara, mas sem apego ao desfecho. Esse detalhe muda tudo. Quando Jesus caminha sobre as águas, o vento continua forte, as ondas continuam agitadas, o cenário externo não se ajusta para facilitar o milagre. O que muda é o estado interno de Jesus. Pedro só afunda quando tenta retornar o controle para a mente. Enquanto está presente, enquanto confia, ele caminha. No instante que o medo assume, o corpo reage. Isso revela um princípio essencial. O controle nasce quando a confiança se rompe. Controlar é tentar garantir a segurança no mundo que por natureza é incerto. Mas o paradoxo é que quanto mais tentamos controlar, mais tensão criamos no sistema interno. Jesus se movia a partir de outro lugar. Ele sabia quando agir, quando esperar e, principalmente, quando não interferir. Diante da cruz, ele não foge, mas também não força um desfecho diferente. Ele se entrega. E essa entrega não é derrota, é alinhamento total com um propósito maior. O desapego do controle não significa ausência de ação, significa ação sem ansiedade. Você faz o que precisa ser feito, mas não se prende à ilusão de que tudo depende exclusivamente de você. Esse estado gera uma paz que não vem da certeza do resultado, mas da clareza do caminho. Quantas vezes você tenta antecipar cada detalhe? Quantas vezes revista mentalmente cenários que ainda nem existem? Esse movimento consome energia, e a energia dispersa enfraquece o sinal. Jesus não se desespera. Ele está inteiro no agora. Quando ele fala com presença. Quando ele age com intenção. E quando ele espera com seriedade. Não há fragmentos. O desapego do controle devolve algo precioso, a capacidade de escutar. Quando você solta o controle, começa a perceber sinais sutis, intuições que antes eram abafadas pelo excesso de pensamento, direções que não surgem do barulho, mas sim no silêncio. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, não para fugir das responsabilidades, mas para se recalibrar. Esse acolhimento era uma forma de manter a coerência interna. E aqui está um ponto importante. Quanto mais você está alinhado, menos você precisa controlar. Porque a vida começa a responder com mais fluidez. A sincronia aumenta. Os encontros certos acontecem. As decisões se encaixam. Não por magia, mas porque você não está mais se restringindo. O controle cria rigidez. O alinhamento cria movimento. Jesus nos mostra que confiar não é cruzar os braços, mas caminhar com leveza mesmo quando o caminho é incerto. Soltar o controle é aceitar que você não precisa carregar tudo sozinho, que exige uma inteligência maior operando, e que seu papel é cooperar, não comandar. Quando você solta, o corpo relaxa,
A mente desacelera, o coração se abre e nesse espaço a vida encontra um caminho. Existe um erro silencioso que sustenta a maior parte das frustrações humanas: a crença de que a identidade muda depois que a realidade muda. As pessoas dizem: quando eu tiver, eu serei. Quando acontecer, eu confiarei. Quando melhorar, eu descanso. Mas Jesus ensina exatamente o oposto. Ele não espera a evidência para assumir a identidade. Ele é antes que o mundo o confirme. Jesus não age para se tornar filho. Ele age a partir de quem ele já sabe quem é. Essa é a distinção profunda. Quando ele cura, não perde permissão à dúvida. Quando ele ensina, não negocia com insegurança. Quando ele fala com autoridade interior. Não porque esteja tudo resolvido externamente, mas porque internamente não há conflito sobre quem ele é. Essa identidade clara cria um campo de estabilidade, e essa estabilidade permite que a realidade se reorganize. Antes de qualquer manifestação visível, existe uma decisão silenciosa: quem eu sou neste momento. A identidade não é uma afirmação verbal, é um estado sustentado. Você pode repetir frases positivas, mas se por dentro ainda estiver percebendo como alguém que espera, que luta e que corre atrás, essa será a frequência dominante. Jesus nunca se comporta como alguém tentando provar algo. Ele não performa a espiritualidade. Ele simplesmente habita. Quando ele diz eu sou, não é um conceito, é um lugar interno. E isso muda completamente a forma como a vida responde. A realidade não reage a quem você deseja, ela reage ao que você sustenta. Quando a sua identidade está acordada na falta, você pode ter momentos de alívio, mas o retorno vazio acontece rápido. Quando a sua identidade está ancorada na inteireza, o momento começa a acompanhar. Mesmo que demore, mesmo que teste, mesmo que desafie. Porque não há urgência em saber quem é. Jesus não se apressa, ele não corre atrás, ele não se fragmenta tentando ser aceito. A identidade clara elimina a pressa. E aqui está um ponto delicado. Assumir a identidade antes da evidência exige coragem, porque significa permanecer inteiro, mesmo quando o ambiente não confirma. Significa caminhar sem garantias externas, respirar sem validação imediata, escolher a coerência em vez da reação. Mas é exatamente nesse espaço que a transformação acontece. Quando você sustenta a identidade, o corpo começa a agir diferente. As escolhas mudam, os limites se ajustam, as relações se reorganizam. Não por esforço, mas por congruência. Jesus não dizia, eu um dia serei. Ele dizia, eu sou. E essa afirmação não vinha da mente, vinha do ser. Pergunta-se com honestidade suave: quem eu estou sendo enquanto espero? A versão de você que já vive a mudança não vive em tensão, não vive em carência, não vive em autoabandono. Ela vive em presença. Assumir essa identidade agora não é fingir que tudo está resolvido, é decidir não se definir pela ausência. Porque a evidência segue a identidade, nunca o contrário. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, é ausência de resistência.
A maioria das pessoas teme o silêncio porque nele não há distrações, não há narrativas prontas e nem controle. Mas é exatamente nesse espaço que a reorganização acontece. Jesus compreendia isso profundamente, por isso tantas vezes ele se retirava. Não por fugir do mundo, mas para se realinhar com a fonte. O silêncio não era pausa entre ações, era o terreno onde as ações nasciam. Quando o ruído interno diminui, algo mais antigo e sábio começa a emergir. Uma inteligência que não a força, não a disputa e não acelera. O silêncio ajusta o sistema nervoso. Ele devolve o corpo ao estado de segurança. E o corpo, em segurança, é capaz de sustentar novas realidades. Quando você vive em constante estímulo, sua energia fica fragmentada. Cada pensamento puxa para um lado, cada emoção disputa espaço. O silêncio reúne. Jesus não respondia a todas as provocações, não explicava tudo, não se defendia o tempo inteiro. Esse não agir consciente era uma forma de preservar a consciência. O campo espiritual não responde ao barulho, ele responde à clareza. E a clareza nasce quando você permite que o excesso se dissolva. No silêncio, você percebe o que é seu e o que é o ruído do mundo. Percebe quais desejos são autênticos e quais foram herdados, quais medos são reais e quais são condicionados. Esse discernimento não vem pelo pensamento, vem da escuta. Jesus frequentemente fazia perguntas que não buscavam respostas lógicas, mas despertava a consciência. Quem vocês dizem que eu sou? Você quer ser curado? Essas perguntas não exigem pressa. Elas convidam ao silêncio interior. Quando você permite esse espaço, algo se ajusta sem esforço. O silêncio não cria mudança. Ele revela o que já estava disponível. Muitas respostas que você busca não precisam ser construídas, precisam ser lembradas. Mas isso só acontece quando você desacelera o suficiente para ouvir. O silêncio é desconfortável no início, porque você desmonta as estruturas do ego, ele retira as muletas, ele expõe a verdade sem filtro. Mas depois que você atravessa esse desconforto, algo se estabiliza. Você percebe que não precisa preencher todos os espaços, que não precisa explicar tudo, que não precisa reagir a cada estímulo. Você percebe que não precisa preencher todos os espaços, que não precisa explicar tudo, que não precisa reagir a cada estímulo. Jesus falava pouco, mas quando falava o impacto era profundo, porque suas palavras vinham de um lugar alinhado. O silêncio não era vazio, era presença, sem distração. Quando você honra esse espaço, sua energia se organiza, sua atenção se unifica e o sinal que você emite se torna limpo. E quando o sinal está limpo, a realidade responde com mais precisão. Existe um recurso invisível que governa toda a experiência humana: a atenção. Onde sua atenção repousa, a sua energia flui. E onde a energia flui, a realidade se organiza. Jesus compreendia isso de forma absoluta. Ele não reagia ao caos ao redor. Ele não se perdia na multidão. Ele escolhia onde pousar o olhar interno. Quando muitos viam pecado, ele via potencial. Quando muitos viam doença, ele via integridade. Quando os muitos viam fim, ele via passagem. Isso não era negação da realidade, era seleção consciente.
A atenção de Jesus não era capturada pelo medo coletivo, ela permanecia ancorada em um ponto de vista mais profundo. A maioria das pessoas vive com a atenção sequestrada pelas notícias, pelos pensamentos repetitivos, pelas emoções não digeridas, pela expectativa externa. E uma atenção fragmentada gera uma vida fragmentada também. Jesus não dispersa a sua atenção tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Ele está inteiro onde está. Quando cura alguém, não olha para o passado da pessoa. Não pergunta quanto tempo aquilo dura. Não se prende em explicações. Ele vê o agora. Essa presença total cria um campo de possibilidades. A atenção é criativa. Ela não apenas observa, ela ativa. Aquilo que você observa com consciência ganha força. Aquilo que você alimenta com foco se expande. Por isso, Jesus frequentemente diz: não temas. Não como um conselho moral, mas como uma instrução energética. O medo dispersa a atenção, a fé a unifica. Quando você mantém a atenção fixada no problema, você reforça o problema. Quando você desloca a atenção para alinhamento interno, o problema perde a centralidade. Isso não significa ignorar desafios, significa não entregar sua soberania a eles. Jesus escolhia conscientemente não permitir que a dor tivesse a palavra final, nem o corpo, nem a mente e nem a alma. A atenção também define identidade. Aquilo que você observa em si mesmo torna-se quem você acredita ser. Se a sua atenção está sempre nos erros, você se percebe como uma falha. Se você está sempre nas ausências, você percebe como incompleto. Jesus não se observa pela falta, ele se reconhece pela origem. E essa escolha muda o campo inteiro. A atenção sustentada cria coerência. A coerência cria estabilidade. A estabilidade permite que novas linhas do tempo se organizem. Não há esforço, é uma decisão sutil, repetida com gentileza. A cada instante você escolhe: onde coloco minha atenção agora? No medo ou na confiança? Na urgência ou na presença? Na reação ou na clareza? Jesus nos ensina que a atenção é formada por orações silenciosas, não ditas por palavras, mas por foco. Aquilo que você contempla, você convida para perto. Por isso, cuidar da atenção é cuidar da própria vida. Quando você aprende a recolher a atenção do excesso, a ancorá-la no essencial, algo se alinha dentro de você. A mente desacelera, o corpo acompanha, o coração se estabiliza e a realidade começa a refletir esse novo estado. Existe um momento no caminho espiritual em que fazer mais não resolve. Não porque você esteja falhando, mas porque chegou o limite dos esforços como estratégia. Esse é o ponto da rendição. E é importante compreender: rendição não é desistência, é confiança madura. Jesus demonstra isso de forma absoluta em um dos momentos mais humanos e mais sagrados de sua trajetória. Ele sente medo, angústia, solidão. Ele não nega a emoção. Ele não espiritualiza a dor. Ele sente. Mas no final,
pronuncia uma frase que carrega um poder imenso. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa não é uma frase de fraqueza, é a expressão máxima de alinhamento. A rendição acontece quando você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a cooperar com ela, enquanto a resistência à tensão. Enquanto a tensão, o sinal fica distorcida. A rendição limpa o campo. Jesus não tenta escapar do que precisava atravessar. Ele se entrega ao processo com presença. E essa entrega abre a passagem. Muitas pessoas permanecem presas porque tentam controlar o timing, a forma, o caminho exato. Mas a vida não responde ao controle, responde à abertura. Quando você se rende, o corpo relaxa, a respiração aprofunda, a mente solta as narrativas repetitivas. E nesse estado, algo começa a fluir. A rendição não exige que você saiba como tudo vai se resolver. Ela exige apenas que você confie o suficiente para não interromper o movimento. Jesus sabia que havia algo maior operando, mesmo sem compreender todos os detalhes humanos da experiência. Isso nos ensina que não precisamos entender tudo para permitir que a transformação aconteça. A rendição dissolve a urgência. A urgência é uma das maiores interferências no campo. Quando você para de pressionar a vida encontra o espaço para responder. Não de acordo com as experiências rígidas, mas de acordo com a inteligência mais ampla. Esse é o paradoxo. Quanto você menos tenta forçar, mais as coisas se organizam. A rendição também devolve humildade. Ela lembra que você não está sozinho, que não precisa carregar o mundo nos ombros, que existe suporte invisível disponível. Jesus não caminhava sozinho, ele confia, e essa confiança cria um fluxo contínuo entre o interno e o externo. Rendir-se é abandonar a luta contra o agora, é parar de resistir ao que você está sendo revelado. É permitir que a experiência ensine. Quando você se rende, não pode perder, você recupera. Recupera energia, clareza e direção. Porque o fluxo só encontra passagem onde não há bloqueio. Nenhuma compreensão se completa se permanecer apenas no plano do entendimento. A verdadeira transformação acontece quando a verdade desce para o cotidiano. Jesus não ensinava conceitos isolados da vida. Ele caminhava entre pessoas, comia com elas, se relacionava, sentia cansaço e sentia alegria. A espiritualidade de Jesus era incorporada, não performada. Isso nos revela que a integração não é fazer algo extraordinário, mas é viver o ordinário a partir de um novo estado. A maneira como você acorda, como responde uma frustração, como escuta alguém, como cuida do corpo, como se posiciona diante um limite. É aí que a coerência se consolida. Muitas pessoas buscam estados elevados, mas negligenciam os gestos simples. Jesus lavou os pés, sentou-se à mesa, caminhou longas distâncias. Nada disso era menor, tudo fazia parte do ensinamento. A integração exige presença contínua, não perfeita, mas honesta. Significa perceber quando você sai do alinhamento e retorna sem culpa. Significa observar seus padrões, não para se julgar, mas para se compreender. Jesus não cobrava a perfeição, ele convidava a consciência. A verdade espiritual não precisa ser defendida, ela precisa ser vivida.
Quando você começa a incorporar aquilo que compreende, a vida se simplifica. As decisões ficam mais claras, os conflitos perdem a intensidade, as relações se ajudam naturalmente, não porque todos mudam, mas porque você muda da forma de estar. A integração também pede responsabilidade. Você não pode mais culpar o mundo pelo que escolhe sustentar internamente. Isso não é peso, é liberdade. Porque quando você assume essa responsabilidade, recupera o poder de escolha. Jesus não separava o sagrado do cotidiano. Tudo era expressão da mesma fonte. Cada gesto era uma extensão do alinhamento interno. Integrar é permitir que sua verdade se manifeste nas pequenas coisas, no tom de voz, no ritmo do dia, na forma de dizer não, na forma de descansar. E a coerência não grita, ela mostra. E quando a verdade é vivida, ela se torna estável. Não depende mais de motivação, não depende mais de técnica. Ela simplesmente é. Esse é o momento que a espiritualidade deixa de ser busca e se torna a base. Você não vive mais tentando chegar. Você vive a partir de onde está. Depois de tudo que foi dito, de todos os ensinamentos, exemplos e silêncios, Jesus sempre nos conduz ao mesmo ponto, o essencial. Ele não complica, não sobrecarrega, não cria excessos, ele simplifica. A verdadeira calma não nasce do controle absoluto, nem da ausência de problemas, nem de uma vida perfeita. Ela nasce do retorno ao centro. Jesus vivia a partir desse centro, por isso, mesmo em meio ao caos, ele permanecia inteiro. O essencial é confiar, é estar presente, é agir quando necessário, é silenciar quando o silêncio é mais sábio. Ao longo da sua vida, Jesus mostrou que a paz não é estar fugindo do mundo, mas em não permitir que o mundo se desorganize por dentro. Ele enfrentou rejeição, dor, abandono e injustiça, sem perder a essência. Isso nos ensina calma verdadeira. Não é frágil, ela é firme. Ela não depende de aplausos, não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se sustenta sozinha. Paramos de reagir a cada estímulo, paramos de carregar pesos que não são nossos. Essencial nos devolve clareza. E com clareza, a vida se torna mais simples de conduzir. Jesus não pediu que entendêssemos tudo, ele pediu que confiássemos. Não pediu que fôssemos fortes o tempo todo, mas pediu permanecemos conectados à fonte. A calma que ele ensinou não é uma técnica emocional, é um estado de alinhamento. Quando você vive a partir do essencial, as tempestades continuam existindo de qualquer forma, mas não comandam seus passos. Você atravessa sem se perder, e esse é o verdadeiro poder da calma. Não dominar o mundo exterior, mas permanecer inteiro no inteiro. Se existe algo a ser levado deste caminho, é isso. Volte ao essencial sempre que se perder. Silencie-o quando o ruído for excessivo. Confie quando a mente vacilar. Respire quando o peso parecer grande demais. A calma não é algo que você precisa conquistar. Ela é algo que você relembra. Se você chegou até aqui, deixe seu gostei, se inscreva no canal e aproveite para comentar a frase "No tempo de Deus". Aproveite também para conferir o nosso e-book exclusivo que está na descrição do vídeo. Isso ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo aqui do canal A Paz do Hoje.